Graças a Deus. Diz assim: e no primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e prolongou a prática até a meia-noite. E havia muitas luzes no cenáculo onde estavam juntos. E estando um certo jovem, por nome Eutico, assentado numa janela, caiu do terceiro andar abaixo. Tomado de um sono profundo que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo, e foi levantado morto. Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele e, abraçando, disse: não vos perturbeis, que a sua alma nele está. E subindo e partindo o pão e comendo, ainda lhes falou largamente até a alvorada, e assim partiu. Versículo 12 diz assim: e levaram vivo o jovem, e ficaram não pouco consolados. Olha para mim, por favor. Ele colocou o versículo de Atos 4:12 errado, mas é a continuação do 20:12. Mas olha aqui para mim, para você entender isso. Paulo estava pregando o evangelho. Paulo foi chamado para isso. E nesse dia ele pregou bastante. Nesse dia ele prolongou o discurso, a mensagem. E a Bíblia destaca um jovem que estava na janela no terceiro andar. Ele estava no lugar errado. Você sabe que da janela você vê o que está acontecendo fora. Se você está na sua casa, no seu apartamento, e você vai à janela, você tem acesso ao que está acontecendo do lado de fora. E ele estava no lugar errado, e você tem que procurar se avaliar e ver se você está se envolvendo com alguma amizade errada, com algum relacionamento errado, está indo em lugares errados, para que você também não caia. E ele caiu e morreu, e Paulo desceu, abraçou ele, ressuscitou ele e voltou a pregar. Paulo não ficou falando: olha aí, ó, ele que morreu ressuscitou, olha aqui esse grande milagre. Ele não queria que as pessoas saíssem empolgadas, porque o milagre empolga. O milagre, as bênçãos nos alegra, mas não nos sustenta, não nos salva. O que nos salva é a palavra de Deus. É mais importante do que qualquer bênção. E ele ficou ali mais um tempo, pregando, ensinando, orientando através da palavra de Deus. E depois viajou e foi embora. O que eu aprendo aqui? Eutico, ele começou a perder o interesse pelo que Paulo estava falando. E começou a ser vencido pelo sono. Quando a pessoa começa a perder o interesse pela palavra de Deus, quando a pessoa começa a perder o interesse pelas coisas de Deus, quando a pessoa começa a perder o interesse pelas coisas espirituais, e as coisas lá de fora começam a chamar a atenção delas, então ela começa a cair. E cai feio. Eu já atendi mães, não foi uma só, foram várias que disseram: bispo, a minha filha jovem, a minha filha pensava que não tinha ninguém para ela aqui dentro, e começou a achar que tinha que arrumar um namorado lá fora, e sofreu muito por causa disso. Se afastou de Deus, olha, foi inferno na vida dela. E quando voltou arrebentada, sofrendo. Que nós nos afastamos de Deus, vamos cair nas mãos de quem? Você sabe na mão de quem? Você sabe, quanto mais se afasta de Deus, mais se aproxima do mal. Não tem jeito.
Então, quando as coisas lá fora começam a encher os nossos olhos, é sinal de queda, é perigoso. Ele não caiu de uma hora para outra, ele foi pegando no sono, ele foi sendo vencido pelo sono, até que veio a queda. E não foi só ele que caiu, a Bíblia está cheia de exemplos, e nós também temos nos nossos dias vários exemplos de pessoas que caíram na fé, caíram espiritualmente falando. Eutico foi dormindo e cada vez dormindo mais, até que o sono ficou tão pesado que ele desabou. Cuidado, porque você tem uma alma. Cuidado. Uma vez o Senhor Jesus repreendeu Pedro e os discípulos que estavam com ele, porque não era hora de dormir, era hora de vigiar. Era um momento difícil, era um momento crítico, e eles estavam dormindo. Se você brincar com sua vida espiritual, olha bem para mim agora, entenda isso. Se você, eu, qualquer pessoa brincar com a vida espiritual e morrer sem salvação, nós vamos ver quem não queremos ver, nós vamos sofrer o que não queremos sofrer, nós vamos passar pelo que não queremos passar. Se você morrer sem salvação, você vai ver o diabo e não Deus. Você não vai ver o céu, você vai ver o inferno e depois o lago de fogo. Isso é sério. Isso não é brincadeira. Isso me traz temor, porque eu estou falando da eternidade. E se os nossos olhos não forem para a eternidade, nós vamos nos iludir com as coisas aqui embaixo, com as coisas aqui nesse mundo, e vamos perder o que Deus tem de melhor para nós. Quando Deus criou Adão e Eva, Ele colocou em um lugar tão maravilhoso. Antes do pecado entrar e eles serem expulsos, era um lugar maravilhoso.